Bom dia, meus queridos ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês no programa Saúde, Espiritualidade e Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e hoje nós estaremos conversando sobre um tema que é bastante intrigante para a maior parte de nós, que é sobre a morte. Muitas vezes é um tema que a gente evita de falar. Existe inclusive um tabu social, principalmente nas sociedades do mundo ocidental, em que a gente não se fala de morte para não atraí-la, para que a gente não atraia a morte para nós. A doutrina espírita ela nos oferece um manancial de informações a respeito da morte, de como que esse processo acontece. E é bastante interessante que a gente reflita sobre isso, porque a morte ela é um processo natural. Todos nós passaremos por ela, como já passamos milhares de vezes, em muitas encarnações que nós já tivemos. Cada vez a gente passa por esse processo, de maneira que, embora a gente não guarde nenhuma recordação a respeito das mortes anteriores, dos nossos desencarnes anteriores, eles já são extremamente comuns para nós, mas a gente guarda essa sensação de apreensão justamente porque nós ainda somos muito apegados à vida terrena. Mas é muito importante que a gente reflita sobre essa questão, que a gente pense na morte, até porque a morte ela é o reflexo da vida. Isso a doutrina espírita nos ensina de uma maneira muito clara. O que vai ser de nós com a morte? Como que vai ser a nossa morte? A morte ela é o reflexo da vida, ela vai representar aquilo que nós passamos por aqui, como que foram os nossos comportamentos, aquilo que a gente agregou, aquilo que nós construímos ao longo dessa vida, em termos de pensamentos, de sentimentos, de relações, de conhecimento. E isso tudo vai se refletir nesse momento derradeiro da existência física, entendendo que a morte é apenas uma passagem. A gente simplesmente troca de endereço, troca de roupagem. A gente deixa de estar aqui presente neste mundo físico, mas retornaremos para a nossa origem, de onde nós viemos, e de onde é o nosso mundo original, que é o mundo espiritual. Então é muito importante. E conhecer a morte é um passo importante para a gente tentar diminuir as nossas apreensões, os nossos medos a respeito disso e, obviamente, também diminuir o nosso sofrimento a respeito da morte. Para as pessoas que pensam que falar sobre a morte poderia atraí-la para nós, a doutrina espírita já nos deixa claro que isso é um grande engano, porque como nós já tivemos a oportunidade de discutir previamente essa questão, o nosso tempo de vida como encarnados, ele é um tempo que ele já é pré-estabelecido antes mesmo que a gente reencarne. Então, no nosso planejamento reencarnatório já está colocado lá qual mais ou menos será o nosso tempo de vida, quanto tempo nós precisaremos estar aqui encarnados para cumprir com todos os nossos compromissos, com todas as tarefas, com tudo aquilo que a gente assumiu no mundo espiritual para vivenciar e para exercer nesse mundo físico. De maneira que, se não for através do suicídio, a morte ela nunca vem antes da hora. A única forma de nós adiantarmos o nosso desencarne é o suicídio, seja ele um suicídio direto, seja o suicídio indireto. Então nós já conversamos muito aqui sobre essas duas questões, quer dizer, o suicídio direto, aquele que conscientemente o indivíduo deseja provocar o seu próprio desencarne, e o indireto, quando a pessoa não faz isso de uma maneira consciente, voluntária, eu quero morrer, mas ela tem atitudes, tem práticas na sua vida, comportamentos que a conduzem a um desencarne mais precoce, porque vai desgastando o corpo físico de uma maneira mais significativa, e de maneira que isso pode realmente abreviar o tempo de vida, pode abreviar aquilo que estava programado aqui.
Então isso já foi motivo de bastante conversa anterior. Então o primeiro ponto que a gente tem que entender é que o nosso tempo de vida aqui na Terra, ele é um tempo que é definido e que a gente habitualmente cumpre ele, né, exceto quando a gente adianta isso desta forma, né, seja por suicídio direto ou suicídio indireto. Por que nós tememos tanto a morte? Por que a gente tem tanto apego ao mundo físico? Então, o primeiro ponto, isso Kardec já nos explica no Livro dos Espíritos, é o fato de nós ainda sermos, embora a gente já tenha alcançado o nosso estado de evolução em que a inteligência nos promove uma liberdade de pensar, de agir, nós ainda somos muito comandados pelos instintos. Os instintos ainda são muito fortes em nós, seres humanos. E isso é uma das coisas que faz com que a gente tema a morte, porque o instinto ele é algo ainda muito presente nas nossas vidas, né? Geralmente nós somos comandados pelos instintos. Então isso é uma coisa que já no Livro dos Espíritos Kardec traz para nós. E a gente tem o instinto de conservação, que nos faz nos manter vivos, que obviamente esse instinto ele é extremamente importante para a manutenção da vida na Terra, e isso obviamente faz com que a gente precise buscar todas as vias de nos manter encarnados aqui. Então isso é algo que nos prende muito ao mundo físico, e associado a isso o próprio apego que a gente tem ao mundo terreno. A vida física nos gera muito apego pelas questões materiais que aqui existem, e isso faz com que a gente fique muito ligado a esse mundo. Outro fato que nos faz temer a morte é a nossa falta de uma percepção extrasensorial, como Kardec também nos apresenta na questão 368 do Livro dos Espíritos. Por quê? Como nós não conseguimos enxergar o mundo espiritual, o nosso contato ele é muito limitado em relação ao mundo espiritual, nós passarmos por um processo que nós não sabemos muito bem o que irá acontecer conosco, não enxergarmos bem aquilo que vai acontecer, isso obviamente nos gera temor, nos gera preocupação. Então são condições todas que fazem com que a gente traga consigo esse temor da morte. Mas além do fato, então, além do primeiro ponto que nós colocamos aqui, né, que o tempo de vida na Terra ele já é um tempo que ele é pré-determinado e que a gente não vai desencarnar antes da hora, exceto que não seja por nossas mãos. O outro ponto importante é que a morte é apenas uma passagem, ele é apenas uma transformação. Nós deixaremos de estar aqui encarnados e passaremos para o mundo espiritual, muitas vezes, sem sequer perceber que nós desencarnamos. Então isso a gente vê muitos espíritos que relatam isso, principalmente através das reuniões mediúnicas, que se veem após a morte exatamente do mesmo jeito como estavam aqui na Terra. E é bem isso que acontece. Nós não vamos virar uma fumacinha, não vamos virar um ponto de luz. A gente vai continuar, a gente vai se ver como nós nos vemos aqui, com esse corpo, com as condições nossas. É simplesmente uma mudança de dimensão que a gente faz, mas continuamos sendo os mesmos. A gente não vai ter essa percepção de uma mudança brusca, uma mudança drástica. E isso é um ponto muito importante. E isso faz com que muitas pessoas, quando desencarnam, tenham dificuldade de perceber que estão desencarnadas. Outro ponto muito importante é que nós não levamos absolutamente nada conosco a partir do momento que a gente desencarna, exceto aquilo que nós construímos na nossa intimidade. Então, quais foram os pensamentos, os sentimentos que foram alimentados ao longo da nossa existência física, quais foram as relações que nós
criamos, que nós estabelecemos com as pessoas, o que nós construímos para o bem das pessoas, o bem da humanidade. São essas questões, é isso, vamos dizer assim, são essas lembranças, essas construções da nossa intimidade que nós levaremos conosco. Qual foi o conhecimento que nós angariamos, que nós adquirimos nesse período, a experiência que nós adquirimos, a sabedoria que nós adquirimos. Esse é o maior tesouro que a gente carrega, porque ele é nosso, ninguém pode tirá-lo de nós, ele é intransferível, apenas nós é que teremos a possibilidade de vivenciar isso. Então é muito importante que a gente tenha sempre essa consciência de que é isso que nós levaremos, e é justamente essa condição que nos definirá na vida futura. Para onde que nós iremos? Para que local nós iremos? Nós iremos sofrer quando a gente desencarnar? Nós passaremos por dores, por sofrimentos. Isso é um ponto interessante que o próprio Kardec coloca no Livro dos Espíritos, na questão 154, porque ele pergunta, a morte ela é dolorosa, assim, a separação da alma com o corpo físico, ela é algo doloroso? A gente vai sofrer com isso? E os espíritos responderam que não é dolorosa, Na verdade, a gente sofre muito mais encarnado do que a partir do momento que desencarna, porque geralmente é uma libertação para o espírito, o momento do desencarne. É um alívio para ele, embora a gente ainda leve consigo as impressões do corpo físico. Então isso também é muito comum nos relatos dos espíritos, você levar consigo as impressões, as dores que a gente sentia, então às vezes a pessoa, por exemplo, que tinha uma falta de ar, continua ainda às vezes sentindo a falta de ar, que tinha uma dor, continua sentindo uma dor, tinha um desconforto, continua sentindo aquele desconforto. É muito comum isso, porque leva um tempo para a gente poder se desprender completamente das impressões que ficaram no corpo físico, porque elas ainda estão muito vivas, muito presentes na nossa mente, na nossa condição mental que nós nos encontramos. Por isso que o desapego ao mundo físico, o desapego à vida material, ela nos permite nos libertar mais facilmente dessas condições, mas de modo que, em geral, o sofrimento ele é maior enquanto aqui estamos, muitas vezes experimentando ao final da vida algumas doenças, experimentando condições de saúde que muitas vezes nos limitam bastante, seja na questão da movimentação física, seja na questão cognitiva. Nós vamos tendo limitações que são condições presentes, vamos dizer assim, na evolução natural da vida, que é o envelhecimento e as doenças que acabam acontecendo dessa mesma forma. Então, é muito importante que a gente tenha essa percepção. O desencarne vai ser realmente uma libertação. Alguns espíritos, eles realmente experimentam sofrimentos grandes, principalmente aqueles que abreviam a sua vida, seja pelo suicídio direto, seja pelo suicídio indireto. Eles experimentam muitas vezes um sofrimento decorrente desse seu comportamento. Por quê? Porque eles ainda estão muito apegados à vida física, a sua carga de energia vital ainda era muito grande, e isso faz com que eles ainda fiquem muito vinculados à vida material, e obviamente isso faz com que muitos deles, não são todos, mas muitos deles acabem levando essas impressões para a vida no mundo espiritual. Então isso pode acontecer, embora a separação em si da alma com o corpo ela não tenha nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de dor, nada que possa nos incomodar. A própria espiritualidade, sempre deixa claro que é muito mais doloroso para o espírito reencarnar do que desencarnar. Reencarnar é um processo muito mais difícil, porque a gente sai de um mundo
em que a nossa consciência é mais desperta, em que a gente está num estado mais livre para adentrar num corpo físico que nos prende muito mais. Então o processo de reencarnação ele é mais doloroso do que o processo da desencarnação. Então a gente tem que também, é muito importante a gente carregar esse conceito de uma maneira bastante clara. Nos 2 próximos programas nós estaremos falando especificamente sobre 2 desencarnes que são narrados por André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna, e em que a gente poderá discutir mais detalhadamente como que esse processo acontece, o que acontece com o nosso corpo físico, como que nós nos despertaremos no mundo maior, e bastante importante que a gente compreenda esse processo e entenda, né, como que a gente pode melhorar esse momento final, esse momento derradeiro da nossa vida, para que ele não seja de tanto sofrimento e seja com mais tranquilidade da nossa parte. Então fica para aqueles que tiverem interesse os 2 próximos programas. Em cada um a gente discutirá um caso diferente para a gente poder entender como que esse processo acontece. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos abençoe e que tenhamos todos uma semana de muita luz e de muita paz.